Vamos agora refletir sobre, ainda sobre o cânon da Sagrada Escritura, mas é importante também nós entendermos, né, que o cânon, como ele foi sendo formado, né, e é claro, nós vamos, no decorrer do tempo, né, indo percebendo, né, como que esses textos eles foram sendo reconhecidos como inspirados por Deus, né, mas a gente precisa também entender um pouquinho da história, né? Porque quando se fala, né, que alguns textos foram tirados do Antigo Testamento, nós precisamos entender o porquê que esses textos, né, também foram tirados do Antigo Testamento. E agora nós vamos aí, né, como que refletir, né, sobre as bases, né, desse entendimento, dessa questão do cânon sagrado. Então nós vemos, né, desde na antiguidade, né, esses textos eles vão sendo compostos e naturalmente, né, a composição desses textos vai fazendo com que eles sejam lidos é claro, sendo difundidos também, né, entre os fiéis, entre as pessoas, e aqui nós estamos falando não ainda da comunidade cristã, mas da comunidade judaica, né, dos israelitas, onde nós vemos lá que eles foram fazendo toda uma compilação, né? A gente sabe que o povo antigo, eles sofreram vários exílios, né? Se depararam com muitas guerras, povos estrangeiros conquistando aquele território, e assim nós vemos, né, como que dentro dessa realidade, né, todas essas questões elas vão influenciar também naquilo que podemos dizer, né, na difusão do texto sagrado, né? E aqui nós temos, né, uma coisa que é interessante, vale a pena também conhecer, né, que é a tradução antiga, né, dos 70. Essa tradução ela foi pedida, né, pelo um rei egípcio, que era o rei Ptolomeu II, ele que ali estava querendo enriquecer a biblioteca de Alexandria, no Egito, com as escrituras, os escritos sagrados, né, dos judeus. Ele vai pedir, né, pedir, né, a Israel, né, vai pedir lá que os responsáveis mandassem a ele, né, ali 72 sábios, né, alguns sábios, né, e mandaram ali 72 sábios para fazer a tradução do texto hebraico para o texto grego, né, para que pudesse ser guardado na biblioteca de Alexandria, né? Até porque a língua grega, né, na antiguidade era uma língua que funcionava como hoje o inglês, né, uma língua universal, né, porque era uma língua do comércio, era uma língua, né, que não o grego dos filósofos, né, aquele grego culto, né, mas um grego que era chamado koiné, que é um grego popular, né, que era um grego que basicamente todos falavam, todos entendiam, muitos conseguiam ler esse texto também. Então vai se pedir, né, para que se traduza, né, esses sábios judeus, né, israelitas, eles vão traduzir o texto do hebraico para o grego, para ser guardado em Alexandria. E assim vai começar, né? Ele vai dizer, a história, né, conta, né, que esses sábios eles vão fazer essa tradução. Algumas histórias dizem que esses sábios, né, eles teriam feito, cada um teria feito a sua própria tradução e depois na comparação essas traduções eram idênticas, mas a gente sabe que a dificuldade, né, para fazer uma tradução é grande, e principalmente na época, né, porque não é só uma tradução, mas também é uma cópia, né, que vai se fazendo manualmente, né? Então, nesse sentido, existe também uma outra tradição dessa história que diz, né, que esses sábios eles deram, né, esse ofício para eles, e eles se encarregaram, né, cada um ali dos seus blocos, né, de tradução, e eles foram fazendo essa tradução, e em 72 dias, por volta de 72 dias, eles terminaram essa tradução, onde esse texto ele se tornou, né, ele tomou o nome, né, desses 70 anciãos, né, por isso que a gente chama que é a tradução dos 70, ou também, né, o texto é chamado de Septuaginta, né, que remete ao número 70. Né.
Então esse texto grego, ele começou a ser muito difundido, né? Principalmente pela comunidade judaica, né? Assim, né, israelita, que estava em toda aquela região ali, né, do Egito, quanto também, né, depois esses textos, a cópia desse texto, né, porque era mais fácil se entender o texto grego do que o próprio texto em hebraico, né, por conta da dificuldade, né, do próprio texto hebraico não ter vogais, só consoantes, né, então ali não existiam ainda os sinais massoréticos, todas aquelas coisas que ajudariam, né, a pessoa que estava lendo o texto em hebraico saber a pronúncia daquelas palavras, né? Depois, posteriormente, esse texto, né, vai ser acrescentado esses sinais massoréticos, né? Mas o texto grego ele começa a se tornar muito popular. Ele começa a ser copiado e começa a ser, né, divulgado e levado, né, por muitos outros lugares, até que ele vai também, né, chegar, né, não só ali, né, as regiões próximas ao Egito, né, como que vai subir, né, pelo Oriente Médio, e isso também, né, a gente não tem como provar, mas provavelmente já existia algum tipo de cópia, né, desse texto em algum daqueles lugares, e ele começou a ser usado com uma certa frequência, né? Até porque, se nós olharmos bem, a própria Sagrada Escritura do Novo Testamento, que aí já é origem cristã, ele traz, o texto sagrado, ele traz citações, menções, alusões a textos antigos, né? Principalmente a Bíblia dos 70, da tradução dos 70, né? Por conta de alguns termos e traduções também que foram feitas, equiparações que foram feitas do hebraico para o grego, e assim o texto do Novo Testamento, que foi escrito todo em grego, ele ali também existem, né, essas menções ao texto da tradução dos 70. Então nós vemos aí que é um texto que ele foi extremamente difundido e era muito usado naquela época, tanto antes, né, de Jesus Cristo, quanto também depois de Cristo, né? E a gente percebe que algumas parábolas de Cristo, alguns ensinamentos de Cristo, eles têm citações, né, desse texto sagrado dos 70. Então é bem provável que Jesus teria também usado esse texto, né, nas sinagogas, assim, ou seja, né, ali terem lido esses textos, né, e Jesus ter usado esses ensinamentos também a partir da Bíblia dos 70, né, dessa tradução. É bem provável, né? Por isso que é importante, né, essa tradução, por quê? Porque essa tradução, como ela se tornou muito difundida, foi a tradução que a primeira comunidade cristã usou, né, com mais facilidade e podemos dizer, né, que eles ali, né, por conta do próprio entendimento do Antigo Testamento, que ali eles já percebiam, entendiam que Jesus Cristo ele dá pleno cumprimento àquilo que os antigos falavam. Então a própria comunidade cristã é muito provável, né, que usou, né, esse texto na antiguidade. Até porque, se a gente olhar bem, né, se a língua hebraica fosse tão difundida assim os próprios apóstolos, né, e a comunidade cristã, eles se preocupariam em escrever, né, na sua língua mãe, né, na sua língua corrente, que era o aramaico, era o próprio hebraico, mas só que eles se preocupam em escrever em grego, né? Por quê? Porque era uma língua que eles tinham um certo conhecimento também. Talvez não profundo, mas eles falavam e entendiam essa língua, né? Então, por isso que esse texto, né, ele se tornou muito popular dentro da comunidade, né? E ali nós temos, né, dentro do histórico, né, desse texto da tradução dos 70, nós temos 3 manuscritos bem antigos, né,
que está, porque nós não temos os textos originais, né? Nós temos o que chegou até nós, né, segundo a tradição, e é claro, né, e existem alguns fragmentos que são cópias, né, muito antigas desses textos antigos, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento. Mas a Septuaginta, por exemplo, nós temos uma cópia, né, 3 cópias bem antigas, né, que são, podemos dizer que são usadas como bases, né, para a definição do nosso cânon também, que são, né, 3 que a gente chama de códex, né, que é o Codex Vaticanus, que é do século IV, o Codex Alexandrinus, do século V, e o Codex Sinaíticos, que é do século IV também. Então essas três, né, traduções, né, podemos dizer assim, da Septuaginta, né, elas são como que as mais antigas, né, reconhecidas como mais antigas, né. É claro que depois, né, do descobrimento aí também, né, das grutas de Qumran, ali, né, se encontraram também muitos manuscritos, né, que são antiquíssimos também, né, até mais antigos do que esses, né, que nós aqui estamos falando, que relatam ali, né, dá para perceber os livros, né, antigos, né, que eram usados, né, e principalmente tendo em vista a própria comparação, né, com a Septuaginta, né. Então nós vemos aí, né, toda essa realidade. E depois também, né, uma coisa que é bem interessante, né, para que nós possamos entender como que a Bíblia hebraica era dividida, né, e depois como também foi dividida a Septuaginta. Então a Bíblia hebraica ela está dividida basicamente em 3 blocos, né, que é a Torá, que é depois o Nebiim, que são os profetas, e depois Ketubim, ou Ketuvim, que são os escritos. Então esses 3 blocos, né? Na Torá nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nos profetas, né, nós temos ali profetas anteriores e profetas posteriores, né? E aí profetas anteriores nós temos Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, Reis, 1ª e 2ª Reis. Depois os profetas posteriores. Aí nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós temos aí nesse conjunto de profetas, né, anteriores e posteriores. Depois nós temos o Ketuvim, que são os escritos, né? E aí nós temos ali, dentro desses escritos, né, o livro dos Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, o livro das Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Então nós temos aí esse conjunto, né, de livros, né, relacionados à Bíblia hebraica, né? É claro que aí nós já temos, podemos dizer, né, que já temos nesse grupo, né, já temos aí esse entendimento do pós-concílio de Jame, né, que nós vamos refletir daqui a pouco. Depois, essa Bíblia, né, hebraica, ela é conhecida como Tanakh. Tanakh, né, que seria uma sigla, né, que aí representa, né, o Ta significa Torá, o Na significa Neviim, e depois o Ka, Ketuvim, e o outro T, né, ou Ta, que seria, né, ali uma menção, podemos dizer assim, né, a esses deuterocanônicos, né? Então nós vemos aí justamente essas realidades, né? Então esses deuterocanônicos que estão aí vinculados, ou seja, né, que são aqueles que nós já havíamos falado, né, que foram escritos em gregos, né? Então nós temos aí essas próprias realidades, né? Então depois, né, aliás, perdão, né,
esse tá aí final ele não tem, né? Que são os deuterocanônicos, né? Que são considerados aí, que é o Tanakh, que significa, né, Torá, Neviim e Ketuvim, né? E os deuterocanônicos eles foram posteriormente retirados, né, por conta dos critérios que vão ser usados. Depois a Septuaginta, né, como a Septuaginta ela foi a tradução do texto antigo usado antes do Concílio de Jamnia, ali, né, a Septuaginta ela traz ali, né, dividido em 4 blocos, né, que são o Pentateuco, os livros históricos, livros sapienciais, didáticos ou proféticos, e depois os livros proféticos, aliás, poéticos, né, e depois os livros proféticos. Então, dentro do Pentateuco, nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Dentro dos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª Macabeus. Nos livros sapienciais ou didáticos, né, e poéticos, nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiastes. E nos livros dos proféticos, né, nós temos ali os profetas maiores e os profetas menores, né? Então nós temos lá os textos, né, de Isaías, Jeremias, né, que nós temos, né, dentro do livro de Jeremias também Lamentações, Baruque, temos o livro de Ezequiel, temos o livro de Daniel, depois os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós vemos aí esses textos, né, que foram traduzidos do hebraico para o grego, né? Então nós temos aí esse cânon, né, praticamente fechado aí dentro do texto dos 70, né, que, como nós aqui já estamos dizendo, né, foi o texto que foi muito difundido antes do cristianismo e principalmente depois, porque foi o texto que a igreja começou a usar, né, também nas suas liturgias, né, nas suas pregações, principalmente para reconhecer em Jesus Cristo aquilo que os antigos falavam na antiguidade, né, como Jesus Cristo como cumprimento da profecia. Então, a tradução dos 70, ela tem essa importância, né, porque ela foi um texto, né, que os cristãos usaram, né, muito, né, na sua pregação. E nós vemos, né, dentro do próprio texto, né, do Sagrado Evangelho, né, vários momentos Jesus Cristo ele faz algumas relações, né, com o texto antigo, né? Nós encontramos isso muito nos textos lá, né? Jesus que cita, né, os textos de Eclesiástico, assim, ensinamentos do livro de Tobias, por exemplo, né? Então nós vemos, né, a própria regra de ouro, né, tá ali dentro do livro de Tobias. Então nós vemos várias dessas pequenas realidades que nos mostram, né, que assim, né, que o próprio Cristo, assim, possivelmente usou esses textos sagrados, né? E a igreja, né, usou também, né, e desenvolveu, né, aí, né, muitas coisas através desses próprios textos, né? Então, aqui só um pequeno histórico, né, sobre a tradução dos 70, né, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, né, como que as coisas elas vão acontecendo, né? Na nossa próxima reflexão, nós vamos falar sobre essa Sagrada Escritura, né, que era usada, né, por Jesus Cristo, dando continuidade a esse ensinamento que nós estamos colocando aqui.